Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, hoje, dia 24, apesar de ter uma liturgia própria, onde o Evangelho vai falar sobre... O Evangelho de hoje, esse dia 24 pela manhã, vai falar sobre o cântico de Zacarias, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que seu povo visitou e libertou, que fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, né? Mas a gente vai meditar hoje o Evangelho já da Noite Buena, né? Da missa de vésperas de Natal. Por isso queria te dizer já Feliz Natal para você que está vendo esse vídeo, porque hoje à noite a gente já celebra a véspera de Natal. E aí, celebrar a véspera de Natal é celebrar, então, essa graça, né, da presença de Deus em cada um de nós, desse amor de Deus que visita a cada um de nós. É interessante porque o Salmo responsorial vai dizer, né, hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, a gente vai ver um hoje, né, que na palavra de Deus esse hoje é uma atualização. Que atualização? É porque o hoje, aquilo que eu chamo de hoje, amanhã se tornará hoje. Daqui a uma semana vai virar hoje. Daqui a um mês vai virar hoje. Então hoje é essa atualização na minha vida. Um futuro, um amanhã que eu não sei, que se atualiza na minha vida se torna hoje. Então hoje, na atualização da minha vida, quando eu abro os meus olhos, quando eu desperto para Deus, quando eu acordo, é hoje. Então hoje, nesse momento, nesse instante onde a vida se atualiza, Deus nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, ele nasceu porque se fez homem. Ele nasceu com o objetivo de nos ensinar. Nasceu com o objetivo de viver como homem para nos ensinar a ser homem. Nasceu para manifestar o amor de Deus por cada um de nós. Então hoje, esse hoje é muito intenso para nós, porque é o primeiro passo da obra de salvação. Eu ficava pensando numa imagem, se a gente pensa numa imagem, imagina um ladrão e ele está fugindo da polícia e ele cai num poço. E aí ele fica pendurado só com uma mão assim se segurando. E aí, diante dessa realidade, muitas pessoas iam olhar para esse ladrão e iam falar que caia, que morra, né? Porque é um ladrão. Não tem nada para oferecer, vamos dizer assim. Mas Deus, ao ver aquele ladrão ali, estende a mão e tira ele do risco. E isso somos cada um de nós. Não merecíamos, porque a gente vive em pecado, a gente é preguiçoso, a gente é mentiroso, a gente julga as pessoas, a gente fala o que não devia, vê o que não devia, vai para onde não devia, come mais do que devia, bebe mais do que devia. Mas o Senhor olhou para nós, não por mérito nosso, mas porque Ele é amor e nos ama, e tirou a gente dessa condenação. Isso é o mistério do Natal. Deus que se fez homem para viver e pagar uma culpa que não era dele, que era nossa. Nós não merecíamos que ele fizesse isso, mas ele escolheu fazer por nós. Então isso também nos ensina que o mistério do Natal é esse mistério onde Deus quer ensinar a nós que a gente não faz só por mérito. A gente não faz só por aquele que merece. A gente não faz só por aquele que pode fazer em troca. Mas a gente faz porque amor é isso. Amor é entrega. Amor não é esperar nada em troca. Amor não é para quem merece. Amor é amor. Amor é dar. Amor é entregar para quem merece e para quem não merece. Então esse é o testemunho e ensinamento do Natal para cada um de nós. A primeira leitura do livro do profeta Isaías vai falar desse povo que caminhava nas trevas e viu uma grande luz. O povo que caminhava nas trevas também vai usar outra metáfora dizendo que os que habitavam na escuridão brilhou uma luz sobre eles. Quem habita nas trevas, voltando. Essa primeira leitura, ela vai trazer para nós o elemento porque a luz, ela dá sentido às coisas.
Eu só enxergo, por exemplo, quando está escuro, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque é a luz que bate nos objetos e nas coisas e reflete no meu olho. Então eu consigo enxergar e ver o que tem. Então o povo que andava nas trevas viu uma luz, é porque a luz dá sentido às coisas. Assim como Jesus deve ser o sentido da nossa vida. A presença de Jesus deve dar sentido à nossa vida. Quando eu estou me sentindo sozinho e triste, a presença de Jesus dá sentido à minha solidão. Quando eu estou me sentindo perdido nas situações da vida, quando está tudo muito pesado, quando está tudo muito difícil, Jesus, que é a luz, tem que ser o sentido na minha vida. Tem que ser o sentido para tudo aquilo que eu vivo, sentido para tudo aquilo que eu faço, sentido para todas as coisas que estão sendo realizadas. Então, ele é o sentido de todas as coisas na nossa vida. Porque o povo que andava nas trevas viu uma luz. O povo que andava sem sentido, o povo que andava sem meta, o povo que andava sem direção, o povo que andava sem saber o que fazer, encontrou em Jesus a salvação, o sentido e a direção para todas as coisas. A segunda leitura também vai trazer para nós o para quê, né? Para que Jesus veio nascer para cada um de nós? E ele vai dizer, ele veio nos ensinar a rechaçar, a nos afastar da impiedade, ou seja, impiedade, seja impiedade para com os outros através de julgamentos, através de vingança, seja impiedade para com Deus, quando eu não rezo, quando eu não leio a palavra, quando eu não o busco, dos desejos mundanos, ou seja, a gula, os prazeres sexuais, a preguiça, o apego ao dinheiro, o apego a pessoas. Ele veio nos ensinar a fugir, a nos afastar disso. Também viver uma vida na sobriedade, ou seja, com o essencial, sem excessos, com justiça, ou seja, fazendo o que é preciso fazer, dando a quem é preciso dar, e piedade. A piedade é vida de oração, é constância, é busca de Deus. E também enquanto se aguarda com feliz esperança a vinda do Senhor. Então ele veio nos ensinar que a espera em Deus precisa ser feliz. Eu não posso esperar em Deus cabisbaixo, triste. Não, eu espero em Deus feliz, porque eu sei que se vai realizar, que vai se realizar, né? Eu sei que vai se realizar. Então eu espero em Deus alimentando a alegria no meu coração. A minha alegria é esperar em Deus. Porque quando a gente espera nos homens, a gente não tem certeza se vai alcançar. Mas quando a gente espera em Deus, a gente vai alcançar. A gente viu nesse tempo de preparação aí pro Natal, agora na preparação próxima do Advento, Ana, que esperou em Deus e aconteceu. A mãe de Sansão, que esperou em Deus. José, que esperou em Deus. Ele pensou em abandonar Maria, mas não se afastou de Deus e Deus fez na vida dele. Zacarias e Isabel, todos que esperaram em Deus, Deus fez na vida deles. Então, eu sou feliz porque eu espero em Deus. Não sei quando nem como, mas Ele vai fazer. E essa é a minha alegria, porque eu não sei nem quando nem como, mas sei que Ele vai fazer. E o evangelho dessa véspera de Natal é o evangelho que vai falar muito dessa característica principal, assim, que eu posso dizer, de Maria e de José. Porque eles eram extremamente obedientes a Deus. Deus falou para receber Maria, José recebeu. Deus pediu para Maria ter um filho, ela disse sim. Só que eles também eram obedientes Eles eram também obedientes à lei dos homens. Por que acontece? É que eu, como cristão, Deus me colocou em meio a uma sociedade. E uma sociedade que tem leis. Leis que às vezes podem não ser tão justas. Por exemplo, o imperador cismou que tinha que ir lá recensear. Tinha que ir lá na cidade para dar baixa. Pô, minha mulher tá grávida, não tem como eu sair agora para ver isso. Eu tenho que montar o berço, fazer as coisas. Então, assim, eles podiam ter dado muitas desculpas para não irem, para não cumprir a lei. Mas eles, por serem justos, tanto no cumprimento da lei de Deus, quanto no cumprimento da lei dos homens, e no desejo de sempre fazer o que deve ser feito, por mais que parecia uma lei injusta, cumprir aquela lei também para eles era um preceito de amar a Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu faço tudo
o que eu devo fazer. Não é eu faço tudo por Deus, não é eu faço tudo para Deus, mas eu faço tudo o que eu tenho que fazer, tudo que corresponde, tudo que condiz. Então esse é o movimento. E aí a gente vai vendo que Jesus claramente ele tinha o desejo no coração e o objetivo de obedecer às leis, obedecer ao Pai. Mas ele também foi ensinado a obedecer em casa. Em casa ele também foi vendo esse preceito da obediência. Em casa ele também foi vendo esse chamado para obedecer, esse chamado para cumprir e fazer a vontade de Deus. Porque ele viu que os pais dele eram obedientes em tudo. Então, ou seja, aqui a gente vai vendo a importância da família para a formação dos filhos. Por mais que Jesus fosse Deus e tinha a obediência no seu coração, no seu cerne de Deus, ele também aprendeu pelo testemunho dos pais. E você, como pai, tem sido um testemunho de coisas boas para os seus filhos? De cumprir a lei, de fazer o que precisa ser feito, de corresponder às coisas de Deus e às coisas civis, de cumprir as leis? Ou você é do jeitinho, é do gato? Você é dos esquemas? Porque isso a gente está ensinando para os nossos filhos, a burlar, a ser corrupto, a desviar. Então a gente tem que ensinar aquilo que é certo também para os nossos filhos, na lei dos homens também. E a gente vai ver que os anjos vão aparecer aos pastores. Jesus ele vai nascer num lugar simples e os primeiros a adorá-lo vão ser os simples. Os primeiros a adorarem foram Maria e José. O presépio é o lugar de adoração. O presépio nos chama à adoração. E os anjos vão convidar os pastores para adoração. Porque o presépio é convite à adoração. Nascimento de Jesus, vinda de Deus ao mundo é convite à adoração. Então por isso os anjos vão chamar os pastores para virem adorar. Venide e adoremos. Então vão convidar os pastores também para adorar. E amanhã a gente vai ver o fruto da adoração dos pastores. Mas a presença do Senhor, esse movimento de presença de Deus, onde tem a presença de Deus, a gente precisa buscar adorar, a gente precisa buscar se ajoelhar, se dobrar diante dele. Por isso os pastores vão se dobrar diante do presépio. Então peçamos ao Senhor que nesse Natal, vem Senhor Jesus a nós, vem Senhor ao nosso coração e à nossa vida e ensina-nos a ser verdadeiros adoradores, ensina-nos a adorar-te em espírito e verdade. Nós te pedimos, Senhor, ensina-nos a ser verdadeiros cumpridores da lei do céu e da lei dos homens, porque estamos inseridos em um mundo, também para cumprir as leis e para fazer a tua vontade, te amando, Senhor, no cumprimento daquilo que nos é pedido, na realização, cumprindo os horários de trabalho, cumprindo a carga horária das escolas, estudando quando tem que estudar, fazendo o que tem que fazer. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos pessoas que fazem o que precisam ser feito e fazem o que é necessário para glorificar o teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.